Nesse momento, meus amados, nós vamos orar a Deus, agradecendo a todos os ofertantes nesta casa, a todos os irmãos que têm tido essa responsabilidade de contribuir e ajudar a casa do Senhor a se manter. Louvado seja a vida de cada um, que Deus continue entrando com prosperidade. Também oraremos para o início da ministração dessa palavra nesta noite, que hoje, sendo um culto muito específico, então nós estaremos fazendo a leitura em João capítulo 5, tá bom, meus amados? Vamos orar? Pai Santo, Pai bendito, apresento diante de Ti, Senhor, todos esses, Senhor Jesus, obreiros Seus, que tem derramado o Teu coração diante de Ti, em orações, em louvores, em ofertas, Senhor Jesus. A cada um que tem assumido essa responsabilidade, Senhor Jesus, de serem abençoadores do Teu ministério. Pai, auxilia-nos nesta noite também na ministração da Tua palavra, Pai. Sim, aonde, Senhor Jesus, estaremos expondo, Senhor Jesus, as Tuas verdades. Pai, peço que o Senhor venha usar da sua instrumentalidade para com Teu Filho e dê, Senhor Jesus, o tom adequado, na medida temperada com sal, Senhor, segundo a necessidade daqueles que irão ouvir, aqueles que estão presentes, aqueles que nos ouvirão, Senhor Jesus, pelos canais de mídias sociais, que o Senhor possa nos orientar e tocar o coração de cada um deles. Assim sendo, Pai, eu peço ao Deus Espírito Santo que se faça presente no nosso meio, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos para fazerem a leitura do Evangelho segundo escreveu João, a partir do verso 5 até o verso 14. Pode ser até o verso 15, não tem problema, até o verso 15. Capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5, do verso 1 ao verso 14. Como eu disse, pode ser até o 15, porque ainda é a mesma perícope. Tá, irmãos? Então, capítulo 5 do Evangelho de João, do verso 1 até o verso 15. Vamos lá? Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tinha 5 pavilhões. Algumas versões têm outras palavras, né? Pináculo, alguma coisa assim. Alpendres. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Perguntou-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu, o mesmo que me curou, disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele local. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que estás curado,
não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Amém? Pode se acertar, mantenha o seu texto aberto, e neste momento, meus amados, eu espero que os irmãos venham me acompanhando nesse texto. Irmãos, eu confesso que é um texto muito bonito, tem muitas coisas aqui para que nós possamos aprender, algumas coisas imprescindíveis que nós saibamos, para que não haja nenhuma confusão acerca do que está sendo escrito aqui. Irmãos, nós vamos começar já de cara com o verso 1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e os judeus subiam a Jerusalém. Essa festa é a festa de Páscoa, meus amados. Então essa era a festa que estava se aproximando, e Jesus foi a Jerusalém como manda a lei. Ele foi à festa da Páscoa. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Vamos lá, meus amados. Primeiramente, nós já vamos começar aqui com várias informações. Irmãos, olha só, a primeira informação que eu queria passar para os irmãos é o seguinte: a palavra Betesda significa, aí um monte de gente fala que é casa de misericórdia, alguns falam que é casa de pão, tem muitas palavras por aí. A tradução, irmãos, essa palavra aí em hebraica aí, que a gente chama Betesda, na verdade é Betasta, é mais ou menos assim, casa do olival, ou casa da oliveira, mas que posteriormente, irmãos, também foi chamado de casa da bênção. Enfim, foi tendo vários nomes. Por quê? Porque, irmãos, o hábito do lugar acaba mudando o nome das coisas. Já foi chamado casa dos pobres, casa dos miseráveis. Então os sentidos foram mudando conforme as coisas iam acontecendo naquele local. Irmãos, entre os judeus, entre alguns grupos, as pessoas acreditavam que esse local em específico era um lugar onde se fazia limpezas espirituais, aqueles banhos rituais judaicos que chamava de mikvat, que é aquela limpeza de corpo inteiro, aquele banho que geralmente as mulheres faziam depois do seu ciclo menstrual, ou depois que o homem tocava alguma coisa impura, enfim, era um banho ritual um pouco maior. Então algumas pessoas acreditavam que esse local, o tanque de Betesda, era um local onde se fazia essas coisas. Pois bem, meu irmão, isso é possível? Mas improvável, por vários motivos que é improvável. Mas a primeira coisa que eu queria falar a respeito do que está sendo escrito aqui no Evangelho de João é que quando João ele aponta que esse local ele tinha 5 alpendres, 5 pilares onde era coberto esse local de banho, porque era um tanque, era um local de banho público onde as pessoas tinham acesso. Nós conseguimos confirmar que o Evangelho de João, ele não só é um evangelho teológico, mas como ele também tem dados históricos extremamente importantes. As pessoas acreditavam que o Evangelho de João, diferente dos outros evangelhos, não havia informações históricas significativas. Mas descobriu-se, irmãos, em 1888, próximo ao Forte de Antônia, ali em Roma, um lugar que tinha essas características, exatamente no local onde o Evangelho situa e exatamente com as informações que ele falou. Era um local de banho público que ficava próximo ao Forte de Antônia e que naquele lugar tinha 5 pilares, e esses pilares tinham uma coberta assim assado. Ou seja, historicamente existe esse forte, e esse forte foi descoberto.
Mas o incrível é que quando se descobriu esse local que situa-nos nesse mesmo lugar com essa informação histórica, descobriu-se que nesse lugar havia várias ofertas e também pequenas imagens de um deus chamado Asclépio. Então, irmãos, o tanque de Betesda, ao contrário de que muita gente imagina, ele não era um local típico aonde judeus, verdadeiramente judeus, que tinham um compromisso com a Torá, poderia frequentar. Esse é um local exclusivamente dado à adoração do deus Asclépio. Quem é Deus Asclépio? Asclépio é um deus da cura, é o deus da medicina. E Asclépio também, ele tinha, na mitologia, Asclépio, ele tinha duas filhas, tá? Eu acho muito interessante isso, tá bom? Mas eu tenho que confessar para os irmãos que eu acho muito legal essa parte. É a Rígie, a deusa Rígia, e a deusa também, ele tinha duas filhas, e a deusa Panaceia. Daí vocês vão lembrar duas palavras que são muito comuns no nosso vocabulário. A deusa Rígia deu a palavra higiene, que era a base da medicina, né? Limpeza, higiene, é a deusa Rígia. E a deusa Panaceia. O que é uma panaceia? Panaceia é remédio. Sabe os remédios que você toma? O nome antigamente dado aos remédios era panaceia, que seria aquilo que poderia curar. Então, nesses Asclepions, que é onde se adorava Asclépio, tinha mais ou menos em Roma 400 lugares de adoração a Deus Asclépio. E esse local, chamado Tanque de Betesda, era um dos locais onde se adorava a Deus Asclépio. Curiosidades, né, meus irmãos? Então, olha só, irmãos, agora nós temos Cristo no lugar aonde multidões jaziam, né? Ficavam ali, e eles tinham uma esperança de que de fato esse local e essa água poderia salvá-los. Talvez alguns pensem assim: mas espera aí, e o versículo 4 não está falando que esse lugar curava mesmo? Então não tem alguma coisa errada ali, não? Verso 3 está escrito assim: nestes jaziam grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, e o que eles faziam? Estavam esperando o movimento das águas. Engraçado, irmãos, que talvez nós possamos questionar algumas coisas que estão escritas aqui, porque, irmãos, para nós entendermos, nem tudo que está escrito é bíblico, tá, irmãos? Nem tudo que está escrito na Bíblia é bíblico. Bíblico no seu sentido da prática. Porque, irmãos, o que nós temos que entender nos evangelhos, que o evangelho, ele é um livro que faz o quê? Ele está contando alguma coisa. Então, se ele é um livro de narrativa, porque o que é uma narrativa? É contar alguma coisa. Então, tudo que está sendo dito na narrativa é para você repetir? Não, a narrativa, ela tem uma história, ela tem um propósito, ela tem uma intenção. O autor está ali com uma intenção, com uma proposta. E qual é a proposta? Apresentar Jesus, aqui no Evangelho de João, como um Deus vivo que está no meio do povo. Então essa é a narrativa que está sendo contada aqui, irmãos. E me parece que essa crença no Deus Asclépio e também nesse lugar de cura, ela é algo não só de fato cultural, como ela é histórica. Histórica por quê? Eu vou apresentar para vocês dois argumentos muito interessantes, tá? Primeiramente, se você ler a história de Justino Mártir, em seu diálogo com Trífo, ele fala sobre o diabo imitar Cristo
através do deus Asclépio. Ou seja, qual é a imitação que Justino Mártir, que está ali por um ano de 150 aproximadamente, qual é a crítica dele? Que existia um lugar ali em que havia curas e que essas curas imitavam os milagres que Jesus fazia. E onde que eram esses locais? Os Asclepions, os locais de adoração ao deus Asclépio. E tinha também, irmãos, um rabino chamado Rabi Akiva. Ele comenta sobre os acontecimentos que haviam ali sobre esse local de adoração ao deus Asclépio. Ele falava que naquele lugar aconteciam curas e milagres. E o que é estranho, por quê? Porque os deuses são só imagens. Como eles poderiam fazer milagres? Então havia ali um contexto sobre a crendice popular de que aquele lugar havia de fato milagres. Só que nós temos um problema. Não é verdade que esse lugar havia milagres. Mas pastor, como que o senhor está dizendo isso? Se o verso 4 está dizendo isso. Irmãos, antes de nós comentarmos sobre o verso 3, nós temos que resolver o problema então do verso 4. O que está escrito no verso 4? O que acontecia? Neste lugar, olha só no verso 3, tá? Nesse lugar jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, entre colchete, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Fecha colchete. Primeiramente, irmãos, nós temos uma coisa chamada a história da recepção do texto. O que acontece? O Evangelho de João, ele provavelmente foi o último evangelho a ser escrito. Assim sendo, nós estamos citando uma data posterior ao ano 50. E se bobear, irmãos, próximo do ano 70, ali 68, 69. O que acontece? Nós estamos contando uma história que ocorreu quase 30 anos depois da morte de Cristo. Então o evangelista ele tem uma proposta. Só que o evangelista tinha uma proposta e colocou no texto. Mas aí veio o escriba. E o escriba, querendo explicar o texto, porque a maioria das pessoas não entendiam, nem sabia onde é esse lugar, nem sabiam onde era esse lugar. Ele estava explicando porque comumente as pessoas acreditavam acerca desse lugar. Mas peraí, pastor, o senhor está dizendo que esse versículo 4 foi um acréscimo de um escriba? Sim, é isso que eu estou dizendo. Por quê? Irmãos, olha só, existem dois textos. A gente chama de um texto crítico e o texto recebido, ou texto receptus. Tem uns nomes bonitinhos aí. O que acontece? Os textos mais antigos, os textos mais confiáveis, os textos mais próximos apenas dos apóstolos que escreveram, não contém esse versículo do capítulo 4, do verso 4 aqui, desse versículo. Esse texto só vai aparecer aproximadamente no século 9. Ou seja, somente no século 9 é que um escriba ele vai acrescentar essa nota. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tem ideia do que era esse negócio de tanque de Betesda. Até porque só vai se descobrir que o tanque de Betesda é verdade em 1888. Por isso que na sua Bíblia, ou na maioria delas, esse texto está entre colchetes. Isso significa que esse texto não é encontrado no texto majoritário, ou seja, no texto mais antigo. Ele é encontrado
em um texto posterior. Assim sendo, irmãos, o que acontece? Responde ao problema de que foi criado. E algumas pessoas, crentes piedosos, pessoas sinceras, por não saber a distinção disso, eles acreditavam que realmente esse poço acontecia milagres. Mas não é isso. Então entendam bem, o verso 4 é um acréscimo textual posterior ao que o evangelista estava escrevendo. Isso já resolve todo o problema. Então, irmãos, de acordo com a crendice popular, segundo o misticismo popular, aquele tanque curava. Assim sendo, nós vamos voltar ao verso 3 e nós vamos entender o quê? Que esse local ele pode ser chamado de quê? O tanque dos desesperados. O que é desesperados, irmãos? É aqueles que não têm esperança. É aqueles que perderam a esperança. É aqueles que perderam tudo. Então olha só, nesse lugar jazia a grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. A primeira coisa que nós aprendemos nesse verso 3 e no verso 4 é que a fé sem Jesus se torna superstição. Nós vemos evangelhos sendo pregados em TVs, em rádios, em algumas igrejas, que dizem confessar Cristo, mas ela é uma religião sem Cristo. Ela é montada em cima de vassouras ungidas, flor ungida, lenço ungido, fronha ungida. Ela é baseada em tantas coisas que não em um Jesus que salva. E esses locais se tornaram verdadeiros asclepions, onde pessoas vão buscar curas fora de Jesus, como se essas curas existissem. Vou tocar no homem santo e você curado. Vou tocar no chapelão daquele homem e você curado. Irmãos, isso não é verdade. O evangelho sem Cristo, ele é superstição. E nós vimos isso claramente em pessoas que não têm nenhum compromisso com o evangelho, mas ficam à beira do tanque, esperando algum tipo de milagre. E essas igrejas sem Cristo, sem o Cristo poderoso, elas se tornam locais de peregrinação de todo tipo de doentes. Doentes espirituais, doentes emocionais, doentes na fé e doentes físicos. E eles depositam todas as suas esperanças no balançar das águas, ou seja, nos objetos santificados por indivíduos, que são uma representação exata de Asclépio, mas nem de longe parece com Jesus. Irmãos, a pressa pelo milagre ou a demora aparente da resposta de Deus nos leva a confiar nas coisas mais absurdas e mais incoerentes que existem. Irmãos, o teu coração está ansioso, o seu coração está à espera de um milagre, e essa espera, quando ela não é alcançada no tempo que você quer, do jeito que você quer, ela nos leva a crer em coisas absurdas e incoerentes. Um evangelho incoerente, um evangelho absurdo. A cada dia, dia após dia, você confia na voz daquele homem que diz: porque hoje Deus vai te abençoar, porque hoje Deus vai fazer isso, porque hoje Deus vai fazer aquilo, porque hoje Deus vai fazer aquilo outro. E a resposta de Deus não vem. E essa pessoa, ela fala: Jesus não tem poder, Deus não tem poder. E o que ela faz? Ela se afasta de Deus e vai buscar Deus nos lugares mais incoerentes e mais absurdos.
Então, irmãos, o que acontece? E uma fé não direcionada a Cristo leva à idolatria. Eu tenho fé, eu acredito muito, reverendo. Olha, eu vou falar para você, eu tenho fé. Em que você tem fé? Eu tenho fé em Cristo. Você consegue esperar a resposta dele? Porque se você não conseguir esperar o tempo dele para a resposta dos seus problemas, você pode crer em outras coisas. Então, irmãos, muitas pessoas que eu conheci em outros meios, em outras religiões, eles acabaram lá, porque deles Jesus Cristo não fez o milagre que ela queria, ou no tempo que ela queria. Então, meus irmãos, olha só, nós percebemos que a demora da resposta de Deus, ela não deve ser um tormento para nossas almas, mas muitas das vezes a demora pela resposta de Deus, ela é a prova cabal e inequívoca de que nós não temos a fé necessária para seguir Cristo. Isso é chocante para nós. Deus, por que o Senhor tarda em nos abençoar? Pode ser que Ele está esperando que a tua fé idólatra seja derrubada, para que uma verdadeira fé ressurja nele, e uma fé que não te conduza a crer em Deus só pelos benefícios que Ele pode te dar, mas uma fé robusta, verdadeira, que vai te levar a um relacionamento com Cristo por quem Ele é, não pelo aquilo que Ele faz por você. Talvez nós estejamos adorando os nossos bezerros de ouro, e nós não estamos adorando Cristo, porque adorar a Cristo significa confiar plenamente nele, na vontade dele e no propósito dele, mesmo que às vezes ele não atenda às nossas necessidades. É possível confiar em Cristo assim? Quando ele não atende o seu pedido de oração? O apóstolo Paulo, queixoso de seu problema, um homem que curava, aliás, um homem que até os seus objetos curava. E ele orou a Deus e pediu 3 vezes: Senhor, abençoa, me livra, me livra, me livra. E Jesus simplesmente disse para ele: minha graça te basta. Qual foi a resposta do apóstolo Paulo em relação a isso? Uma fé vigorosa, uma fé verdadeira, porque ele amava Cristo, não pelos benefícios que Cristo poderia dar, mas sim o amor que Cristo dispensava para ele, e isso era infinitamente maior do que qualquer outra coisa. A pergunta que eu faço: se Deus tirar de você amanhã o que você mais ama, você vai continuar amando a Deus? Vocês estão preparados para essa conversa? Estamos preparados para essa conversa? Se Deus tirar o seu filho, você vai continuar amando ele? Ou seu filho, ou sua mãe, ou sua esposa, ou seu pai, ele é o seu bezerro de ouro. Bezerro de ouro. Quando Deus não atender todas as suas bênçãos, você ainda estará disposto a amá-lo? Então o Evangelho, meu irmão, ele é desafiador para nós, porque toda vez que buscamos a Cristo por um objetivo que não é de amá-lo, automaticamente nós fazemos de Cristo um ídolo. Por quê? Porque é a barganha. Eu te amo porque o Senhor me ama e me dá coisas. Você sabe qual é o nome disso, irmãos? Feitiçaria. Porque qualquer relacionamento que você tenha por causa de barganha é feitiçaria. Pare e pensa comigo. Pare e pensa. Se eu vou até Deus para que Deus mova alguma coisa em meu benefício, o que é isso?
Feitiçaria. Por exemplo, como que se faz um feitiço? Eu vou a uma entidade X, converso com ela, eu quero te dar X coisa, para que você faça com que aquele indivíduo faça coisas por mim. Isso não é feitiçaria? Então, se eu orar a Deus, que é todo poderoso, para que Ele mova as coisas em meu benefício, o que é isso? É a mesma coisa. Eu faço de Cristo um ídolo. Irmãos, qual é o problema da igreja brasileira de hoje? Todo o seu relacionamento com Cristo é por interesse. Não há um amor a Cristo. E quando as perdas vêm, há o abandono imediato de quem Cristo é, suas verdades e a confiança nele. E o que Cristo prometeu para nós? Ele prometeu o seu reino. Ele prometeu nossa entrada na eternidade. Ele nunca te prometeu casa, Ele nunca te prometeu carro, Ele nunca te prometeu casa, Ele nunca te prometeu saúde. Ele te prometeu salvação. Talvez o evangelho que tem sido pregado não é o evangelho de Cristo, é um outro evangelho que não faz nenhuma referência com o evangelho que é pregado. Mas Deus pode curar? Não só pode, como Ele faz. Deus não pode proteger? Não só protege, como Ele protege, mas isso é segundo os seus planos e projetos, não segundo o que você mandou, o que você pediu. Deus, irmãos, tem projetos que nós não entendemos, mas Ele faz a tua vontade, segundo o seu beneplácito. E o que acontece? Chegando lá, verso 5, estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. Meu Deus do céu, quem aqui tem paciência para esperar uma bênção durante 38 anos? Meus irmãos do céu, você imagina? Jesus Cristo não era nem nascido ainda, esse homem já estava pedindo uma bênção. Jesus não havia nem nascido, e ele estava ali já naquele lugar pedindo bênçãos para Deus. Aliás, para o seu Deus, que não era o Deus. Agora, o que me intriga? O que Jesus estava fazendo ali? Um local típico de adoração a outro Deus, a outros deuses. E esse homem está no local errado, no tempo errado e procurando o Deus errado. Por quê, irmãos? Olha só, esse homem, ele está desesperado por um milagre, e esse desespero por um milagre conduziu esse homem a uma adoração que não era adoração ao seu Deus. O que um judeu está fazendo no lugar de adoração ao Deus Asclépio? E não só isso, confiando de que ele também seria curado por esse meio. Como que eu sei que esse homem era um judeu? Como que eu sei, irmãos, que esse homem é judeu? O texto vai dizer que ele tomou a cama e alguém criticou ele por tomar a cama, mas ninguém nunca criticou ele por ele estar no lugar pagão. A grande questão é o local onde você está exercendo a fé. Você vai ter várias pessoas com os mesmos pensamentos que você, com as mesmas características que você, todos perdidos, igualzinho você. E a crítica ali não era crítica ao amor de Deus, mas a crítica era: você não está fazendo do jeito que é para ser feito. Irmãos, quantas vezes no nosso momento de espera, quantas vezes no nosso momento de sofrimento, onde nós ansiamos e oramos por Deus, à espera de um milagre dele, e qual é a resposta das pessoas que estão ao seu lado? É porque você está fazendo errado. Ó, se você for no monte e você orar, Deus vai responder.
Se você der 30% do seu dinheiro, Deus vai te responder. Se você for até o ungido de Deus e fazer assim, assim, assado, Deus vai te atender. Então nós temos vendo, o que nós estamos vendo aqui? Um homem desesperado por um milagre, a tal ponto que ele está no local errado, adorando o Deus errado, e ele está sendo criticado. Não porque ele está buscando Deus errado, ele está criticado porque ele não está fazendo igual todo mundo está fazendo. É bem provável você, crente fiel, que está buscando em Deus a sua resposta, e aparentemente a sua resposta não está vindo. E muitas pessoas podem estar olhando para você e falar: mas também você está naquela igreja lá, aquela igreja geledariana, né? Esses crentes reformados acreditam em umas coisas muito estranhas. Naquela igreja lá você está orando, mas lá não tem o Espírito Santo, ninguém roda, ninguém fica de cabeça para baixo, não tem dancinha. Aí a crítica se faz porque nós estamos confiando em um Deus verdadeiro, um evangelho verdadeiro, onde se Deus resolver não me abençoar, Ele não vai deixar de ser Deus. Não dá para me botar Deus no cantinho da parede e falar para ele: ó, eu sou dizimista, ó, eu vou no culto todos os dias, e aí, cadê a minha bênção? Eu jejuo, eu vou um monte, eu faço, eu aconteço, eu faço o seu próprio milagre então, já que é você que faz tudo. Esse é o desafio, irmãos. O maior desafio não é você orar quando o Espírito Santo aquece o seu coração e enche, e o seu corpo se inflama. Isso não é um desafio. O desafio, irmãos, é quando tudo está errado. Você bota o joelho no chão, parece que o seu gemido não alcança o teto da tua casa. Você não sente nada, você não vê nada, está tudo de cabeça para baixo. E você ora a Deus e nem o teu coração te ajuda, porque até a oração que você está fazendo é falsa, porque você sabe que você não está acreditando em nada daquilo que você está falando. Esse é o desafio, e o desafio é expresso justamente, irmãos, é justamente na expressão que nós vamos encontrar. Olha a pergunta de Cristo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, ele disse: queres ficar são? Gente, me ajuda. Que pergunta mais estapafúrdia é essa? Jesus vai lá e me pergunta um homem que está 38 anos esperando a bênção dele. E ele pergunta: e aí, tudo bem? Tudo bem? Quer ser curado? Oxi. Qual que seria a minha e a tua resposta que confia em Cristo? Sim! Mas você vê que esse homem estava tão quebrado, mas tão quebrado, e a confiança dele estava tão fora de Deus, tão fora de Deus. Olha qual foi a resposta dele. Olha qual foi a resposta desse homem, irmãos, no verso seguinte: e o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Gente, que loucura! Vocês viram a resposta do cara? Vocês viram a resposta desse homem? Então, Deus, eu na verdade eu quero, mas não tem um homem que. Foi essa a pergunta que Jesus fez? Qual que é o nosso problema, irmãos? O problema da maioria é a confiança em outro homem. Nós conseguimos confiar num homem, e nós não conseguimos confiar no próprio Cristo, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A nossa fé está posta em homens, e quando a fé está posta em homens, nós dependemos exclusivamente da má vontade do homem, porque é isso que o homem tem, má vontade.
nunca é boa vontade. Porque haverá um momento auspicioso para que isso aconteça. Vai ter que haver o interesse desse homem para que essas coisas aconteçam. E qual é o resultado de se confiar em homem? Nenhum. É só decepção. Então olha só, a pergunta, irmão, parece óbvia, mas a resposta denota a fé que esse homem tinha no método, na forma, mas ele não fazia ideia de onde vinha a salvação. Então ele já sabia. Qual é o método? Simples. Eu estou aqui, o método é: água balançou, tibum, salvação alcançada. Então nós encontramos igrejas e igrejas que criam métodos. Recentemente, conversando com uma amiga crente, piedosa até, e ela falou assim: irmão Cleide, esse jeito que você faz o culto, esse jeito não é de atrair muitas pessoas, não. Por que você não faz um negócio assim que chama mais atenção? Sei lá, pintar, por exemplo, o fundo da igreja de preto, botar umas luzinhas, botar uma banda, contrata uma banda, só um pouquinho, faz lá um louvorzaço e tal, faz uma entrada ali, coloca uns puffs, uns negócios legais para tirar foto, né? Ó, rapaz, é uma beleza, porque esse jeito que o senhor prega, pastor, esse jeito que você prega, irmão, eu acho que é demais para as pessoas. Então, irmãos, a salvação tem método. Então aquele posto que estava ali na beira, ele sabia, ó, andar primeiro, tibum, salvação, ó, método certinho. Só que tinha um problema. Esse método você tem que confiar em alguém, e esse alguém não é Cristo Jesus. Logo, não virá salvação. Por quê? Porque quando você confia no método do homem, ele vai sempre adiante de você. Essa era a reclamação desse homem. Toda vez que eu vou, alguém vai na minha frente. Então ele sabia o método, sabia como, mas tinha uma impossibilidade. Qual era a impossibilidade? A sua própria condição. Irmãos, nós nunca conseguiremos alcançar a Deus por nós mesmos ou por outro homem. É impossível. Por mais que nós conheçamos os métodos, a forma, mas a salvação não vem de ninguém e nem depende de nós. Depende de um outro totalmente alheio a nós, totalmente diferente a nós. Ele de bom grado vem até nós e nos visita, independente do nosso método, da nossa forma ou de como a gente acredita que as coisas são. Cristo é a única forma. Nós não vamos a Cristo, nunca foi assim. Cristo vem a nós. Esse é o grande mistério, que o método que Jesus estava usando não era o método desse homem. Irmãos, Deus enviou, como diz aquela antiga canção, seu Filho amado. Para quê? Para nos curar e nos libertar. Todas as religiões ensinam uma coisa para você: vá a tal lugar, ofereça tal coisa, se sacrifique, se machuque, ofereça ofertas, faça isso, faça aquilo, vá até Deus. Cristianismo é a única religião que você não precisa fazer nada. O próprio Deus vem até nós. Irmãos, Deus se encarnou através de Cristo, por um simples objetivo de se relacionar conosco, independente das nossas mazelas, independente de quem nós somos. Enquanto todos procuram um caminho para chegar até Deus, Deus cria um caminho, que é Cristo Jesus, para chegar até nós. Que amor é esse?
Como compreender isso? Como entender essas coisas? Nós nunca entenderemos. Nós aceitamos, nós vemos e nós recebemos, mas nós nunca entenderemos que amor é esse. Então a pergunta, irmãos, parece óbvia, tá? Mas, irmãos, não há método no cristianismo, não há mérito no cristianismo. O mérito é de Cristo e o método é um só: um justo se sacrificar pelo injusto. E esse método foi o próprio Deus Pai que criou. Gente, que coisa linda! Olha só, e o próprio apóstolo Paulo explicando que a salvação, a história da redenção, ela depende exclusivamente de Deus. Irmãos, assim, pois, isso não depende de quem quer e nem do que corre, mas de Deus se compadecer. Romanos 9,16. Esse capítulo talvez seja um dos mais intragáveis das Escrituras, mas ele esclarece o nosso papel na salvação. E sabe qual é o nosso papel na salvação? Nenhum. Que coisa constrangedora! Como assim, pastor? Eu não tenho que fazer nada? Não. Por quê? Porque alguém já fez tudo. Quem fez tudo? Jesus Cristo. Mas eu não tenho que me sacrificar? Não se preocupe, alguém já se sacrificou por você. Mas eu não preciso orar? Alguém já intercedeu por você. Eu não preciso me purificar? Não, aquele que Cristo uma vez purificou, ele está purificado. Mas eu não preciso me justificar? Uma vez justificado por Cristo, você é justo diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, qual é o seu papel na salvação? Ser pecador. Esse é seu papel. Porque Deus enviou Cristo para pecadores. Por que eu sei disso? Porque Ele mesmo disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Porque os sãos, irmãos, não precisam de médico. A nossa maior contribuição no aspecto da salvação é o nosso pecado. Mas depois de uma vez alcançado por Ele, nunca mais seremos os mesmos. Porque Cristo nos constrange de uma tal forma, o seu amor nos constrange de uma tal forma, que aquele que teve contato com Cristo, ele nunca mais é aquele velho homem. Onde Cristo toca, se transforma em vida. Assim sendo, meus amados, o enfermo respondeu: eu não tenho homem algum para que me jogue na água agitada, que me coloque no tanque, mas quando eu vou, outro vem antes de mim. Toda a confiança desse paralítico estava no homem, que de uma forma poderia levar a cabo tudo que ele havia planejado para a sua salvação. Irmãos, quando a salvação parte do homem, ela é projetada no homem. Esse é o grande problema. E esse homem tinha esse problema, ele tinha projetado toda a sua confiança em pessoas, mas ele tinha esquecido do Evangelho. Sabe por que tem muitas pessoas que desviam do Evangelho? Porque confiou a sua vida inteira em um pastor corrupto, um ladrão fantasiado de pastor, que sobe no púlpito só para pedir dinheiro e se aproveitar das pessoas. E ele dizendo para um e para outro: não, Deus vai te salvar, mesmo ele tendo uma vida medíocre, uma vida sem santificação, uma vida sem compromisso com o Evangelho, mas só porque ele contribui, a salvação fica na palavra daquele pseudo pastor dizendo: não tem problema não, Deus te salva. É verdade, Deus salva, mas salva daquele que confia nele. Então, a pergunta é: em quem ou o que confiamos a nossa salvação? Essa é a grande pergunta. E a grande questão desse homem é: os outros conseguem,
menos eu. Cansei de ver os meus milagres sendo dados aos outros. Esse é o segundo desafio, irmãos, de esperar em Cristo. É ver muitas pessoas alcançando os seus milagres e você não. Nossa, irmãos, eu faço parte de uma igreja onde que todo mundo está empregado, só eu que não, estou desempregado. Gente, que desafio. Todo mundo na minha igreja é bem sucedido, menos eu. Gente, isso é um desafio para a espiritualidade de qualquer pessoa. Os irmãos concordam comigo? Gente, é um desafio. E o primeiro desabafo desse homem é: eu estou aqui, eu estou planejando que alguém me ajude, mas toda vez que eu vou, todos vão na minha frente. Parece que só os outros têm direito a alcançar as bênçãos, menos eu. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada, Jesus? Será que eu estou errando em alguma coisa? Jesus, o que eu tenho que fazer? Gente, é muito complicado. E por algum motivo Cristo quis mudar a história desse homem. E por algum motivo Cristo quer mudar a história de vocês que estão me ouvindo. Mas como Cristo pode mudar a sua história se você já tem uma história traçada pelas suas próprias mãos? Você quer ser o autor da sua história, em detrimento daquilo que o Senhor já planejou para a tua vida. Então, Jesus não responde ao que o homem diz. Olha a resposta de Cristo. Ele falou assim: Jesus, olha só, ele está falando uma coisa e Jesus fala outra. E disse-lhe Jesus: levanta-te, toma a tua cama e anda. Gente, para mim é a coisa mais sem pé e sem cabeça. Parece duas pessoas no samba do crioulo louco, cada um falando uma coisa. Cristo está perguntando que é salvo, ele falou: rapaz, não tem homem nenhum para fazer isso, porque isso está acontecendo, porque aquilo está acontecendo, porque aquilo outro lá, e no final, todo mundo vai no meu lugar, todo mundo é abençoado, menos eu. Rapaz, igualzinho eu quando estou reclamando com Deus. Aí Deus está me apontando para uma direção e eu estou totalmente outra, falando de outras coisas. Mas Jesus, irmãos, Ele nos entende. Ele sabe que a gente é meio abilolado às vezes, a gente é meio atarantado, meio atrapalhado, né? Aí Jesus fala: eu entendi o que você quis dizer. Você não disse nada com nada, mas eu vou dizer uma coisa para você: toma a tua caminhada. Aí Cristo dá uma resposta para nós. Ó, a minha resposta para a tua loucura, as tuas reclamações é: eu sou quem te abençoa. Eu vim aqui no local errado, com a pessoa errada, na hora errada, com um cara que tem uma visão completamente distorcida de salvação. Mas eu sou assim, eu faço desse jeito. Por que eu faço assim? Não faço a mínima ideia. Eu fiz essa pergunta, ela é retórica, tá? Porque Jesus Cristo, Ele respondeu a todas as loucuras desse homem com uma resposta: levanta, toma o teu leito e anda. E aqui está o grande desafio, olha só. A ordem de tomar a cama parece simples e despretensiosa, quando na verdade estava ali para afirmar que a religião onde esse homem se apoiava, como a esperança onde os judeus depositavam sua fé, eram igualmente inúteis quanto à salvação daqueles que precisavam. Ou seja, presta bem atenção. Por que eu estou apontando essas duas coisas? Ao que Cristo fala: toma tua cama e anda, é um desafio direto aos judeus. É um tapa na cara do judeu. Por quê? Porque os judeus naquele período ali eram pretensiosos. Eles acreditavam que a sua forma de ver a fé era o suficiente para salvar as pessoas. Poderia ser o suficiente, mas não estava sendo o suficiente para salvar esse homem. Às vezes, irmãos, você está fundado num sistema de fé.
Você está fundado em crenças, em leis, faça isso, faça aquilo outro, ou não veste isso, não corta cabelo, não faz isso, não faz aquilo, na esperança que a obediência a essas leis aloucadas salvasse de alguma coisa. Aí lá vai Jesus e fala assim: toma a tua cama. Era sábado, irmãos. Esse homem não podia tomar a cama, ele feria a religião principal desses homens. Então, a Cristo fazer isso não era despretensioso. Uma, era para mostrar que o objetivo da fé daquele homem que estava ali há 38 anos não servia para nada, aquele tipo de fé em Asclépio, a sua religião que de alguma forma frustrou o coração dele. Irmão, se ele fosse verdadeiro judeu, ele estava naquele local ali? Se ele acreditasse realmente naquela fé? Parece aquela pessoa, né, que tem uma luzinha para Deus e para o diabo, depende da situação, ele acende ali a velinha. Você é católico? Depende, se Deus me abençoar eu sou. Você é evangélico? Depende, porque se vai receber alguma bênção aí, eu posso acreditar também. Ah, você é um bandista, candomblessista? Eu sou cristão, católico, um bandista. O negócio é o seguinte: onde eu conseguir aquilo que eu estou procurando, tá bom. Essa é a fé mística das igrejas evangélicas brasileiras, que mete o pau no ubandismo, no candomblecismo, no catolicismo, mas ele tem os mesmos elementos de fé. Faz as suas macumbinhas, joga sal atrás da porta, fica sem comer algumas coisas, faz oferenda ao pastor de 30%, 40%. Ele está exercendo a mesma religião, com os mesmos arquétipos de religião, só ele que não sabe. Só é santo se botar a bata sacerdotal, né? Você vê o católico, o padre não sobe sem colocar sua estola. Aí vem o evangélico, não sobe no púlpito se não botar uma gravata e o paletó. E tu, pastor, por que está com essa golinha aí de reformado aí? Tu está parecendo um padre. Irmãos, eu coloco essa roupa, mas não é porque essa roupa é mais santa, não. É porque essa é a roupa do ofício da igreja reformada, do pastor de origem reformada. Esse é o... E economiza roupa, né, irmãos? Para mim não tem que estar todo dia trocando roupa no domingo. Mas a minha roupa não significa nada. Cuidado com os pés, que o local onde que tu pisa é santo. Não, isso aqui é culto. Isso aqui só é um local mais alto. Ele só tem esse formato, irmão, porque assim vocês conseguem me ouvir melhor. Esse local não é diferente dos outros locais. A minha roupa não é diferente, mas as pessoas têm uma vida como assim fosse. Essa religiosidade brasileira, algo pernicioso, algo que denota um outro evangelho que não é de Cristo. Irmão, pasmem, eu sou pastor, mas tem igrejas que não me dão a paz do Senhor. Eu nem ligo para isso, no final de contas, que isso não significa absolutamente nada. Mas eles não me cumprimentam porque eu sou pastor de uma igreja reformada, ou porque eu não uso essa roupa 24 horas por dia, que alguém vai me ver de bermuda e camisa normal. Nossa, aquele pastor, hein? Olha, isso não é crente, não está usando calça. Você vê que são padrões religiosos que esse homem estava enfiado neles, e Cristo não responde nada. E o que Cristo faz? Toma a tua caminhada. Irmãos, o homem se levanta não pela ajuda de um homem, menos ainda por sua fé em Asclépio, nem tampouco a obediência das leis mosaicas. O homem só se levanta através de Cristo. É Cristo que te levanta. Ele é o autor e consumador da sua fé. É Ele que te salva, te perdoa dos seus pecados. E é Ele que te diz: levanta, pega a tua cama e anda. Essa é a mensagem de Cristo para nós. Irmãos, os que nunca lhe ajudaram nos momentos de dificuldade são os primeiros a falar que sua fé e a sua postura é inadequada, porque você não obedece aos padrões. Mas ninguém consegue ver
com Cristo, quão grande é Cristo na tua vida e quão maravilhosa é a salvação que Ele exerceu sobre a tua vida e sobre o ministério. As pessoas, a maioria das vezes, estão preocupadas com a roupa que você veste, mas não pararam para observar o marido melhor que você se tornou quando você encontrou Cristo, a esposa melhor, o filho melhor, a filha melhor. As pessoas estão preocupadas com aquilo que é exterior, mas elas não estão preocupadas com os relacionamentos que Deus transformou na sua vida. Então, meus amados, a mensagem de hoje é: Cristo se fez homem e habitou entre nós, para que através dos seus milagres Ele venha alcançar a nós. A grande pergunta que eu faço essa noite para encerrar a ministração, que nós teremos ceia logo em seguida, a pergunta que eu faço a todos os irmãos é: quantos aleijados, coxos, cegos e mancos havia no tanque? Provavelmente centenas. A pergunta que eu faço é: por que Cristo só salvou esse homem? Por quê? Logo ele. Por que Deus se compadeceu desse e não de todos os outros? E o evangelista ainda fala que ele, o que ele fez, o que Cristo fazia, o que Cristo fez? Olha só, presta bem atenção. E Cristo fora curado. Olha só, perguntaram: quem é que te curou? No verso 12. Quem é que te curou? Quem é que disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão naquele lugar haver uma grande multidão. Cristo não quis fazer milagre para nenhum dos outros. Cristo quis milagre só para esse homem. Talvez, irmãos, nós que tenhamos uma postura reformada, que nós somos essencialmente calvinistas, nós vamos falar: eleição, pastor. Pá! Lê Romanos ali 9, você vai ver que Deus decide salvar um ou outro, Deus resolve amar um ou outro, e não importa quem é que foi, quem é que não foi, porque no final das contas Deus preferiu amar a Jacó e odiou Esaú, e ele não tinha feito absolutamente nada. E ainda no mesmo capítulo você pode questionar também, como nós questionamos, foi questionado também naquele solilóquio, naquele pensamento retórico que o apóstolo Paulo convida, parece que um personagem imaginário, a questionar isso que ele acabou de falar no capítulo 9 de Romanos. Ele falou: porque, meu irmão, depende, não depende de quem quer, não depende de quem corre, depende de quem Deus quer. E você pode se questionar: homem, por que você faz isso? Aí a resposta o próprio apóstolo Paulo dá. Ele fala: porque Deus, ele faz o que quer. Poderia ser uma boa resposta, mas eu ainda prefiro a outra resposta. Por que Deus salvou esse homem e não a todos os outros que ali estavam? Primeiro ponto que eu acho, propósito de Deus é em demonstrar o teu amor a uma pessoa no momento específico, numa hora específica, atender uma necessidade específica. Segundo ponto, eu não sei. A gente chama de teologia do mistério. A proposta do evangelista não é explicar o porquê Cristo fez o milagre, é explicar que Deus faz milagres. Irmãos, nós somos reformados, somos verdadeiramente reformados, mas nós cremos que Deus faz milagres ainda. Isso que o evangelista está dizendo é mais uma vez uma prova que nós cremos que o Senhor faz milagres, e Ele não tem que dar resposta para ninguém, Ele faz o que Ele quer. Ele é forte, Ele é soberano. Lembrei de uma música de uma cantora aí, pentecostal. Ele faz o que Ele quer. E aqui a demonstração do evangelista é que Cristo é poderoso, que Cristo é amoroso. A pergunta não é por que Ele não fez para os outros, a pergunta é por que Ele decidiu amar esse homem, salvar esse homem. E a mesma pergunta que eu faço para mim: por que Deus fez isso comigo?
que que Cristo fez isso comigo? Por que que Ele quis salvar justamente eu, que não mereço nada? Eu acho que esse é o grande desafio. Não é que porque Deus escolheu um e não escolheu os outros. O desafio é, por que que Cristo me escolheu em detrimento de pessoas tão melhores do que eu? Então o evangelista aqui, ele quer mostrar para nós que Deus é amoroso, Deus é poderoso, Ele faz o que Ele quer, e Ele vai até o pecador, transforma a sua vida e faz com que ele seja uma nova pessoa. Esse é o resumo. Deus é poderoso e Ele nos elegeu sem motivo algum, porque Ele quis, e nós somos gratos por causa disso. Amém? Louvado seja o Senhor. Nesse momento, meus amados, nós estaremos fazendo a ministração da ceia do Senhor. Então, para tanto, eu peço aos irmãos que desliguem o culto desta noite. Aqueles tantos nós vamos desligar, mas nós vamos começar uma ceia que é mais particular. Mas todos quanto ouviram essa mensagem, foram desafiados por essa mensagem, eu peço, procure uma igreja, se posicione em relação a Cristo, que Ele vai também salvar a sua vida. Amém? Abençoe os irmãos em nome de Jesus. Pode desligar.